A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e mais uma vez eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Amém? Esse é o nosso culto online. Todos os domingos, às 19 horas, eu deixo uma palavra pastoral aqui para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham esse ministério, porque eu sei que muitas pessoas têm no Minuto com Deus a sua igreja, o seu lugar de alimento, a casa do pão, né? O lugar onde são ministradas palavras para alimentar a sua fé, o seu espírito, para te dar esperança, conforto, exortação quando é necessário. Eu sei que muitas pessoas que acompanham esse ministério, por alguma circunstância, por algum motivo, não estão frequentando alguma igreja assiduamente, né? Então, essas pessoas, elas têm aqui nesse canal uma referência de igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque eu também entendo dessa maneira. Eu, no momento, não estou ligado a nenhuma igreja. Eu fui ligado durante 25 anos da minha trajetória cristã a uma igreja batista aqui em Belo Horizonte. Muitas pessoas perguntam assim, é a Lagoinha, pastor? Não, não é a Lagoinha. A Lagoinha é uma igreja grande. A igreja da qual eu fazia parte é uma igreja pequena, uma igreja local, né? Uma comunidade local. E eu servi a Deus ali por muitos anos, sempre à frente de ministérios, líder de jovens, líder de casais, líder de encontros espirituais, ministrando na escola dominical, líder de célula. Passei por várias etapas e fui consagrado a pastor e, à medida em que os anos foram passando, fui desenvolvendo o trabalho do Minuto com Deus e houve um momento em que Deus, né, depois de um tempo de oração, de busca, de consagração, Deus deu a mim e a minha esposa a direção de nos desligarmos da igreja. E aí eu conversei com os meus pastores, expliquei para eles e eles foram muito compreensivos e deixei muitas amizades ali, amigos que eu cultivo até hoje, pessoas que me ligam, que me mandam mensagem. Vez ou outra eu me encontro com algumas dessas pessoas, mas nós não somos obrigados a servir a Deus no mesmo lugar. Não existe uma passagem bíblica que determina isso. Nós somos obrigados a servir a Deus na igreja. E o que eu faço hoje, eu creio que eu estou servindo ao reino de Deus. Amém? Mas eu não vou me estender muito nisso aqui não, porque eu sei que muitas vezes o que eu falo aqui pode incentivar as pessoas a não buscarem a igreja. E eu digo que servir a Deus dentro da sua casa, somente junto com a sua família, não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa fácil. Se você pode fazer isso, faça. Mas de preferência, procure uma comunidade aí próxima, sirva a Deus com seus dons e com seus talentos, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Amém? A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, a palavra que eu quero ler, refletir e orar ao final dessa mensagem, está em Salmos 130. Quem acompanha Minuto com Deus, quem acompanha semanalmente as postagens, está reparando que eu estou fazendo uma sequência de reflexões aqui em Salmos.
Eu estou em Salmos 130. Eu já fiz Salmos 119, 120, 21. Eu estou seguindo essa sequência aqui. Estou em Salmos 130. Amanhã, no Minuto com Deus, tem uma reflexão em Salmos 129. Então, eu quero pedir que você acompanhe todos os dias aqui, né? Minuto com Deus. Às 5 da manhã tem mensagens, às 18 horas também. Por isso, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu elevo minha voz a Deus. Eu elevo minha voz a Deus. Amém? Às vezes a gente grita por algum motivo, grita com alguém, grita por desespero, por causa de uma circunstância. Eleve a sua voz, grite, clame a Deus. E coloque isso aqui nos comentários. Olha o que o salmista escreveu. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança, ó Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio perdoará, redimirá Israel de todas as suas culpas. Presta atenção. O Antigo Testamento, ele registra muitos fatos marcantes, importantes, de aproximadamente 1000 anos da história do povo de Israel. Começa com a formação da nação, na saída do Egito, na libertação da escravidão. E esse relato continua até a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, no tempo de Esdras, Neemias e Malaquias. Pouco mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus. E durante essa história, houve momentos de arrependimento, mas arrependimento assim, não somente individual, mas arrependimento de uma forma geral, de uma forma nacional. Quando o povo entendeu que o sofrimento que eles estavam passando era consequência justa, né, da rebeldia que eles tiveram contra Deus. Então, houve alguns registros desse arrependimento, desse sofrimento, né, dessa compreensão desse sofrimento como consequência da rebeldia deles. Então, era comum nessas demonstrações um ou mais dos líderes do povo levantar orações ao Senhor a favor da nação, pedindo a compaixão de Deus e o perdão dos pecados do povo. Quando você for orar, lembre-se de orar pelo Brasil. Lembre-se de orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes. Ah, pastor, mas eu votei num candidato e ele não foi eleito. Agora eu oro para que não dê certo. Não, nós estamos todos no mesmo barco.
Quando era o Bolsonaro, eu orava para dar certo. Agora que é o Lula, eu tenho que orar para continuar dando certo. Independente, irmão, de quem esteja no governo, a nossa oração tem que ser para que o país dê certo. Concorde você com as ideias do Lula ou não, concorde você com as ideias de Bolsonaro ou não. E aqui eu estou falando de uma esfera federal, mas tem os outros níveis municipais, né? Talvez o prefeito aí da sua cidade não seja o da sua preferência política, o governador não seja aquele que você gostaria que estivesse ocupando o cargo, talvez você queria que fosse outro, mas ore por essas pessoas. Então era muito comum nessas demonstrações de arrependimento descritas no Velho Testamento que se levantassem orações ao Senhor a favor da nação. Ore em favor da nação. O Brasil precisa de oração, irmãos. O mundo precisa de oração. Israel e Palestina precisam das nossas orações. Precisam das nossas orações. Ucrânia e Rússia precisam das nossas orações. Nas suas orações, não lembre apenas de você, da sua família, do seu núcleo de interesses. Procure orar de uma maneira mais panorâmica. Peça ao Espírito Santo para te dar uma compaixão que não seja apenas limitada ao seu próprio sofrimento ou ao sofrimento das pessoas que te cercam, mas por aqueles que estão longe de você. De repente Deus vai levantar pessoas aí para orar por gente que está sofrendo lá na Índia, lá na China. Existem cristãos sendo perseguidos em vários lugares do mundo. Existem pessoas sofrendo em vários lugares do mundo. Você sabia que o mundo produz alimento suficiente para alimentar os 8 bilhões de habitantes que temos aqui na Terra? O mundo, a Terra, produz alimento suficiente para isso. Mas você sabia que tem pessoas que ainda passam fome? Enquanto tem gente jogando comida fora, tem pessoas passando fome? E será que isso é vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus para a humanidade? Então ore a favor da nação, ore a favor do mundo. Peça a compaixão de Deus pelos pecados do povo. Irmãos, às vezes quando nós vamos orar, o Espírito Santo colocará palavras na nossa boca que você se verá confessando pecados que não são seus. Eu acho muito interessante algumas orações que são feitas na Bíblia, quando eles oram, quando Neemias orou, por exemplo, ele pediu perdão a Deus pelos pecados da nação, pelos pecados do povo, não somente pelos dele. Ah, mas eu não sou uma pessoa corrupta, mas em algum momento você contribuiu com essa corrupção. Em algum momento da sua vida, até mesmo motivado por uma cultura de corrupção, você contribuiu com isso. Ah, pastor, eu não sou usuário de drogas. De alguma maneira, de uma forma direta ou indireta, você deu a sua parcela de contribuição, sabe? Para que, por exemplo, o álcool fosse aceito como uma droga lícita, né? O álcool tem destruído milhares de famílias. E quantas vezes nós demos a nossa parcela de contribuição para que isso acontecesse? Bom, o Espírito Santo vai mostrar a você aí os seus pecados e os pecados pelos quais você deve se arrepender de uma forma coletiva. Amém? Moisés fez isso quando Arão fez o bezerro de ouro e facilitou a idolatria do povo ao pé do Monte Sinai. Depois você lê lá Êxodo 32.
Moisés não tinha nada a ver com a história. Moisés estava lá no monte buscando a Deus, buscando a revelação lá dos 10 mandamentos. E lá embaixo o povo estava sendo dominado pela idolatria. E aí quando Moisés foi orar, Moisés pediu perdão a Deus pela idolatria. Estão entendendo? Não era um pecado especificamente dele, mas era um pecado do povo. Era um pecado do povo. E Moisés, de alguma maneira, foi tocado ali para fazer essa oração, né? Eu me lembro aqui de Êxodo 18, quando o povo fez aquela fila para se aconselhar com Moisés. Talvez, isso aqui é uma viagem minha, tá? Da minha cabeça. Não, isso não está na Bíblia. Mas talvez Moisés possa ter sentido alguma satisfação naquilo, de pensar assim, olha quanta gente depende da minha opinião. Olha quantas pessoas dependem de mim. Então, de certa forma, Moisés alimentou esse sentimento de idolatria no coração do povo. Como eu disse, isso não é algo teológico, isso é uma conclusão minha, né? E eu teria que estudar mais a respeito, mas é uma hipótese. Eu estou falando aqui de uma forma hipotética. Eu estou sugerindo que isso possa ter acontecido. O fato é que quando houve a idolatria, Moisés pediu perdão a Deus pelos pecados do povo. Moisés também, ele pede perdão ao Senhor quando os espiões covardes, aqui acho que nem é Moisés, aqui é Josué, né? Quando os espias persuadiram o povo a desistir da conquista de Canaã. Lembra que eles enviaram espias para verificar a terra e 10 espias voltaram com um relatório negativo? Eu falei disso na semana passada, em um dos Minutos com Deus. E aí Josué ora se arrependendo, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Daniel, entre os judeus cativos lá na Babilônia, fez intercessão confessando os pecados da nação. Depois você lê Daniel capítulo 9. Esdras, depois de voltar do cativeiro e descobrir graves pecados dos líderes em Jerusalém, ele se identificou com os pecados das outras pessoas na sua oração. E nessa mesma época, Neemias fez uma oração parecida antes de sair da Pérsia para ajudar o povo lá em Jerusalém, para reconstruir os muros. Neemias faz uma oração coletiva, pedindo a Deus perdão pelos pecados da nação. E aí, eu volto aqui para o nosso salmo, que é tema do nosso estudo de hoje. Salmo 130, ele está em um momento desses. Sem identificar qual é o momento, mas é um momento desse. O autor, ele falando como representante do povo, ele pede perdão pelos seus pecados, baseado na clemência divina. Ele conhece o Deus compassivo e, baseado nisso, ele pede perdão ao Senhor. Versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então o salmista, ele começa com um apelo para Deus atender a sua oração, porque ele entende que o pecado do povo impede a sua comunicação com o Senhor. Enquanto a Bíblia fala frequentemente de Deus ouvir as orações dos fiéis, ela não oferece a mesma garantia aos rebeldes. Presta atenção nisso. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as orações. Aquilo que você pensou aí agora, Deus sabe. Mesmo que a palavra não chegou à sua boca, Deus sabe. Então Deus tem ciência de tudo que acontece.
mas dificilmente Deus vai atender uma oração de alguém que está em rebeldia. A palavra do Senhor diz isso. O pecado, ele se levanta como uma barreira entre o homem e Deus. Eu já mencionei aqui em várias outras ministrações, Isaías 59, verso 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está fechada, a mão de Deus está aberta para abençoar. Os ouvidos dele estão atentos para nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de maneira que ele não pode nos abençoar. Existem princípios espirituais que Deus não pode quebrar. O pecado, ele se torna uma barreira entre nós e o nosso Deus. E aí o autor de Salmo 130, ele continua abordando especificamente o problema dessa barreira que foi criada. Ele diz assim: se observares, Senhor, as nossas iniquidades, quem subsistirá? Ele diz no verso 3. Então, uma coisa que fica muito clara em todo momento na Bíblia é a indignidade de todos nós diante de Deus. Ou seja, todos nós somos indignos diante de Deus. Em cada geração, desde a queda do primeiro casal lá no Gênesis, lá no Éden, o ser humano tem cometido pecado contra o seu Criador. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Se nós fôssemos julgados de acordo com o nosso mérito, todos nós seríamos condenados à morte eterna. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, se Deus olhasse para os pecados do homem, ninguém de nós estaria aqui. Mas graças à misericórdia e à compaixão dele, ele nos olha através do sacrifício do seu Filho Jesus. E aí ele derrama o seu perdão, o seu amor sobre a nossa vida. O salmista continua com outro ensinamento essencial da mensagem bíblica, que é a graça de Deus. Nós estamos fazendo uma reflexão aqui em Salmos 130. Eu quero pedir, antes de continuar, que você dê o like no vídeo. É muito importante que você dê o like, porque é através do like que essa mensagem alcança mais pessoas. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Coloque aqui o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar uns pelos outros. Amém? No verso 4, o salmista diz assim: contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temem. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Desculpa, eu li errado. Deus oferece perdão aos arrependidos que buscam pelo seu favor. O salmista, ele está pedindo pela nação de Israel. Ele está pedindo de uma maneira geral, como eu falei. Mas a mensagem mais ampla da Bíblia, ela trata da misericórdia demonstrada por Deus de uma maneira individual. Você pode orar de forma coletiva, você pode e deve orar pela sua família, pela sua nação, pelos seus governantes, pelos seus líderes, pelo seu pastor, pelo seu chefe, pela empresa que você trabalha. Tem gente que amaldiçoa o lugar que trabalha. Abençoe, que da sua boca saia palavras de bênção sobre o lugar onde você trabalha. Mas a misericórdia de Deus, ela é manifestada em cada pessoa de uma maneira individual. E a
clemência divina se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que leva ao Pai. João capítulo 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus revelou o amor de Deus para todas as pessoas, não porque nós merecêssemos, mas porque Ele é misericordioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E depois do apelo, o salmista se mostra paciente, esperando a resposta do Senhor. Do verso 5 ao verso 8, ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Quem trabalha aí em trabalho noturno sabe como as pessoas ficam ansiosas para que amanhã chegue. Eu já trabalhei em trabalhos noturnos e você fica assim, ansioso para que o dia amanheça, para que termine o seu turno. Então o salmista está dizendo assim, olha, a minha alma aguarda no Senhor mais do que os guardas noturnos esperam pela manhã. E ele diz, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Aleluia. Nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, irmãos, eu sei que muitos de nós passam por dias difíceis. Muitas vezes é difícil por causa das consequências do nosso próprio pecado. Mas eu quero hoje encorajar você a esperar no Senhor, a esperar pacientemente no Senhor, a fazer essa oração aqui de Salmo 130, essa oração de arrependimento, esse clamor a Deus, essa oração sincera diante do Pai. Senhor, a minha vida chegou ao fundo. Eu estou lendo agora na versão da Bíblia a mensagem. Socorro, ó Eterno, a minha vida chegou ao fundo. Ouve o meu grito de socorro, ouve o meu apelo por misericórdia. Eu não sei qual tem sido o principal motivo da sua oração, mas eu quero dizer que Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua família, e nesse momento eu quero orar por você. Eu coloquei aqui até o fundo de oração aqui, porque eu sei que muitas pessoas se inspiram nessa melodia. Onde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, é das profundezas que nós clamamos a Ti, Senhor. Ouve a nossa voz. Esteja atento os teus ouvidos às nossas súplicas. Perdoe os nossos pecados. Nós temos plena consciência de que os nossos pecados nos afastam de Ti. Por isso, nós não teríamos coragem de fazer essa oração se não fosse o sacrifício do Teu Filho Jesus, que foi feito por nós na cruz do Calvário. E é respaldados pelo sangue de Cristo que nós nos achegamos a Ti nesse momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados cometidos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos governantes.
que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Nós esperamos em Ti com todo o nosso ser e na Tua palavra colocamos a nossa esperança. Nós aguardamos pelo Senhor mais do que os sentinelas aguardam pela chegada da manhã. Nós colocamos em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa esperança e cremos que o Senhor nos dará livramento, nos dará vitória, nos concederá o milagre que temos buscado, a bênção que temos perseguido. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nesses comentários. Nós levantamos a nossa voz ao Senhor, erguemos a nossa voz a Ti, porque cremos que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade, um Deus que tem prazer em nos abençoar, um Deus que providenciou tudo para a nossa salvação. Contempla, Senhor, a vida dessa pessoa que está aqui nos comentários derramando a sua alma diante do Senhor, clamando pela sua família, pela sua saúde, pela sua recuperação, pela sua restauração. Que essa casa seja alvo do Teu favor, do Teu milagre, da Tua redenção. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor quer e pode nos abençoar. Independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, nós cremos no Teu agir. Eu peço a Ti, meu Deus, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de portas abertas para todas as pessoas que estão assistindo a essa palavra. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração, meu irmão, essa palavra. Que o seu coração seja um coração grato por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre você e sobre a sua casa. Não perca a esperança. Espere com paciência. Assim como o salmista, tenha paciência. No tempo certo, as coisas vão se resolver. Amém? E enquanto elas não se resolvem, o próprio Deus é quem te capacita. Aleluia. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E durante a semana, eu espero você aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas, para mais um Minuto com Deus.